Chegou a nossa hora de atualizar vocês sobre os números da Covid-19 no nosso estado e também nos municípios aqui da nossa região. Vamos começar com as informações do último boletim estadual divulgado agora pela manhã pela Secretaria Estadual de Saúde. Em todo o estado, gente, já são quase 6 mil, viu? Quase 6 mil casos de Covid-19, o número exato 5.995. Você vê aí a diferença do número que foi divulgado ontem. São 201 mortes, ultrapassamos as 200 mortes em todo o estado. Ontem eram 191, tivemos 10 mortes oficializadas de ontem para hoje. Sobre as mortes também, os casos, é importante a gente reforçar, né, que não quer dizer que 10 pessoas morreram de ontem para hoje, né, que 10 mortes foram oficializadas como provocadas pela Covid-19 nesse intervalo. E o número de recuperados também aumentou, passou de 3 mil pessoas recuperadas em todo o nosso estado. A partir do momento que essas informações começaram a ser divulgadas, a gente também traz aqui para você acompanhar as pessoas que receberam alta da Covid. Vamos agora saber como é que está a situação nas prefeituras aqui da nossa região. Você que está acompanhando os dados da Covid aqui, nós distribuímos, né, como foi aumentando os casos, muitas cidades afetadas pela Covid, e a gente regionalizou ainda mais. Já era regional, a gente, na verdade, micro-regionalizou para você saber, né, a situação das cidades vizinhas. Vamos começar com a área aqui de Juiz de Fora, que responde à Superintendência Regional de Saúde Pública, né, com sede em Juiz de Fora e tem uma série de municípios. As principais alterações aqui é Juiz de Fora, que a cada dia tem mais casos, são 518 casos positivos de Covid na cidade. Santos Dumont registrou mais 2 casos em relação ao último boletim do município, agora são 29, e Matias Barbosa também teve alteração, são 3 casos confirmados pela Prefeitura de Matias Barbosa. Na sequência aqui na outra tela, ainda na região de Juiz de Fora, né, vários municípios aqui com 2 e 1 caso sem alteração. Bocaina de Minas, que é a única mudança dessa tela, até então não tinham casos. O primeiro caso de Covid-19 foi confirmado ontem pela Prefeitura de Bocaina de Minas. Vamos agora para outra região, também bastante afetada pela Covid, a área da Gerência Regional de Saúde de Ubá. São vários municípios, né? A alteração nessa região foi em Ubá, que ultrapassou os 50 casos, são 51 casos da Covid-19 em Ubá. Miraí chegou no seu 4º caso confirmado. Os demais municípios continuam com as informações já passadas aqui pela nossa equipe. Vamos agora para outra regional, a Gerência Regional de Leopoldina, municípios da região de Leopoldina. Vamos destacar aqui as principais mudanças de ontem para hoje. Cataguases, que aumentou os números, 21 casos. Leopoldina, com 17 casos. Os outros municípios permanecem, então, com o número do boletim anterior. Vamos seguindo aqui na nossa apresentação lá para a Superintendência Regional de Barbacena. Você que mora em Barbacena, municípios vizinhos. A mudança foi na maior cidade dessa regional, Barbacena, com 44 casos confirmados da Covid-19. Os demais municípios que já tinham confirmações continuam com os mesmos números. Vamos ali para pertinho, para São João del Rei, nas cidades da área da Gerência Regional de Saúde Pública de São João del Rei. Esses números são dos municípios, tá? Você que está acompanhando, são números oficializados pelos boletins municipais da Secretaria de Saúde. São João del Rei foi a única alteração, chegou a 22 casos na cidade que é sede dessa Gerência Regional de Saúde. Indo aqui para outra área, vamos para a Superintendência Regional de Ponte Nova. A única mudança lá foi em Viçosa, que somou mais 2 casos. Até ontem, Viçosa tinham 13 casos, agora são 15 casos confirmados de Covid-19 em Viçosa. Ponte Nova e Cajuri, que eram as cidades já positivadas, continuam com os mesmos números. Seguindo aqui para a próxima tela, vamos para a Superintendência Regional de Manhuaçu, já ali, né, se aproximando da área leste do estado de Minas Gerais. Carangola é o município da região mais afetado e o único que teve alteração de ontem para hoje, chegando a 44 casos. Você viu os números de casos confirmados. Vamos agora, gente, às informações das mortes registradas, oficializadas por Covid-19 aqui em toda a região, nas cidades da Zona da Mata e Campo das Vertentes. Você está vendo aqui todas as cidades que já tiveram óbitos registrados da Covid-19 e as mudanças em relação ao último boletim é ali em Paraíba, que registrou a primeira morte por Covid-19 nesta quinta-feira, e Santa Cruz de Minas, que também registrou a primeira morte por Covid-19 nessa quinta-feira. Nos demais municípios, sem alterações de números. 213 pessoas são consideradas curadas da Covid-19 em 32 cidades da nossa região. Esse número ele foi obtido por um levantamento feito pela nossa equipe nos dados sobre a Covid-19 divulgados pelas prefeituras da nossa área de cobertura. Ao todo, nós monitoramos as informações de 137 cidades da Zona da Mata, Campo das Vertentes e também do sudeste de Minas. Até hoje, sexta-feira, 65 cidades tinham pelo menos um caso positivo de Covid-19 registrado em seus boletins municipais e 32 dessas cidades divulgaram informações sobre pacientes considerados livres
da Covid-19 que receberam alta hospitalar ou concluíram seu período de isolamento domiciliar sem desenvolverem sintomas da doença. As cidades com maior número de pacientes com coronavírus que foram recuperados são Muriaé, com 38 casos, Barbacena, com 22, Carangola e Ubá, com 21 pacientes cada, e Além Paraíba, com 18 pessoas recuperadas. Vale destacar, gente, que essa não é uma informação divulgada por todas as prefeituras, viu? Em Juiz de Fora, por exemplo, ainda não existe esse acompanhamento. Então você fica por dentro de todas as informações, dos casos, o número de óbitos, mas é importante saber também que tem pessoas que estão seguindo e estão se recuperando. E é bom, nós temos os dois cenários, né? O que está acontecendo de ruim provocado pela Covid-19 em todas as esferas e aquilo que está sendo revertido, né? Para que a gente possa se proteger, né? Porque nem tudo é notícia ruim, e para que a gente possa ter esperança, né? Mas sempre estar ciente que também nem tudo é notícia boa. É muito importante a gente ter pé no chão e seguir as recomendações dos órgãos de saúde para a Covid-19. E você que está comigo, nós vamos seguindo aqui, ainda falando sobre a Covid, porque ontem teve uma coletiva de imprensa, né, da Secretaria Estadual de Saúde, a nossa equipe acompanhou. Deixa eu chamar a Juliana Zotti, que vai participar ao vivo aqui com a gente agora, trazendo informações sobre essa coletiva. Bom dia, Juliana. Bom dia, Boia. Bom dia a todos. Bem, uma primeira informação é que a média de óbitos em Minas Gerais durante toda a pandemia é de 3,6 mortes no estado, né, no estado de Minas. Então, essa é a média durante todo esse período de pandemia. Sobre isso, o secretário de Estado de Saúde de Minas, Carlos Eduardo Amaral, falou na coletiva. Vamos acompanhar. E o que nós temos hoje, na média de toda a epidemia, é em torno de 3,6 óbitos por dia, que nós estamos avaliando. Sendo que nos últimos 14 dias, essa média foi para 4,5 óbitos. Isso com a data da constatação. E é importante que quem estiver ouvindo entenda que a cada dia nós aqui trazemos os óbitos que são catalogados no sistema da vigilância. Mas esse número, então, ele muda diariamente baseado nos óbitos que são catalogados, que é diferente dessa métrica que nós fazemos, que é o óbito a cada dia da notificação. O secretário também falou sobre o incentivo para que todos os municípios de Minas Gerais façam a adesão ao programa Minas Consciente. Nós estimulamos de uma forma ampla a que todos os municípios venham a aderir ao Minas Consciente, porque para nós isso vai trazer benefício, essa gestão adequada, coordenada e equilibrada do isolamento, ela trará benefícios no futuro, principalmente quando nós estivermos tratando talvez de um momento da epidemia que tenha um número maior de casos, ou também daquele momento da epidemia em que nós tivermos o decréscimo dos casos, ou seja, quando os casos começarem a diminuir e nós pudermos acelerar uma retomada econômica mais rápida. Nessa coletiva também foi abordado sobre o posicionamento do Estado em relação ao uso da cloroquina e da hidroxicloroquina no tratamento de pacientes com Covid-19. Vale lembrar que nesta quarta-feira o Ministério da Saúde divulgou um protocolo orientando o uso da cloroquina para pacientes em quadro leve da doença. Sobre isso, quem falou foi o Dário Ramalho, subsecretário de Vigilância em Saúde em Minas. Objetivamente, a gente tem muito pouca evidência de que a cloroquina tem eficácia. Isso posto com relação ao uso da droga para o Covid, ou seja, certamente não é nenhuma droga milagrosa, provavelmente gera muito mais efeitos colaterais para os pacientes do que qualquer sorte de benefício. Há uma discussão interessante a respeito da discricionariedade do médico de prescrever o que ele entende que pode ser uma medicação que possa ser útil para a condução do tratamento do seu paciente. Mas eu acredito que isso já era contemplado a despeito da necessidade de um protocolo específico. E, regra geral, isso de fato será analisado pelo COIS. Boia. Certo, falas importantes ali, né, com posicionamentos e direcionamentos para todo o estado de Minas Gerais. Agora, Juliana, teve alguma fala em relação
a economia, auxílio, né, para os municípios? Sim, o governador Romeu Zema, ele se pronunciou sobre a ajuda financeira anunciada pelo governo federal aos estados. Vamos acompanhar o que disse Zema. No pronunciamento, o governador Romeu Zema afirmou que o estado vai receber uma ajuda do governo federal, dividida em 4 parcelas de R$ 748 milhões de reais. Essas parcelas não serão suficientes para nós cobrirmos o rombo que teremos nesses próximos meses, principalmente devido à queda na arrecadação do ICMS. O que preocupa o governador é o fechamento da folha de junho. As contas de abril foram pagas graças a um pagamento que não estava previsto. R$ 782 milhões de reais pagos pelo antigo Banco Benge. R$ 1 bilhão de reais pago pela mineradora Vale vai ajudar a fechar em dia o mês de maio. Muito provavelmente não haverá, como tivemos a sorte, em abril e maio, receitas extraordinárias. Zema descreve o cenário financeiro de Minas Gerais como gravíssimo e que o pagamento do salário do funcionalismo público pode sofrer uma readequação. Falta de recursos, mas os poderes estão unidos e sensibilizados com essa situação. Mas ainda falando sobre isso, gente, o presidente Jair Bolsonaro ele recebeu o apoio dos governadores dos estados para poder congelar o salário dos funcionários públicos em virtude da pandemia. Em reunião por videoconferência, o presidente ouviu o pedido para sancionar o projeto de lei que prevê ajuda financeira aos estados e também municípios. A reportagem que você vai assistir é do Galton Sé. Produtiva. Foi assim que Bolsonaro classificou a reunião virtual com governadores. O presidente da República pediu apoio para congelar o salário dos servidores. A cota de sacrifício dos servidores, pela proposta que está aqui, não ter reajuste até 31 de dezembro do ano que vem. Em comum acordo com os poderes, nós chegamos à conclusão de que, congelando a remuneração, os proventos também dos servidores até o final do ano que vem, esse peso seria menor, mas de extrema importância para todos nós. Elogios até mesmo do governador de São Paulo. João Dória e Bolsonaro vêm protagonizando ataques públicos sobre as medidas de isolamento social. Me sinto feliz em perceber que o presidente da República, na forma com que conduziu esta reunião ao lado dos seus ministros, também entrou dentro deste mesmo processo de vamos somar, vamos nos ajudar, vamos contribuir conjuntamente para proteger vidas. Os governadores aproveitaram para pedir que o presidente sancione o quanto antes o projeto de lei que prevê ajuda financeira aos estados e municípios por conta dos impactos causados pelo coronavírus. Os governadores têm pressa, querem que a primeira parcela dos 60 bilhões de reais seja paga até o fim deste mês. A sanção, presidente, ela é fundamental. E, se possível, ministro Paulo Guedes e equipe econômica, que a gente possa realmente ter isso realmente como uma prerrogativa e o pagamento ainda no mês de março. O presidente da República pediu consenso para manter os vetos que vai fazer. Entre eles, o trecho que permite reajuste para servidores mesmo durante a pandemia. O mais importante, se possível, sair uma proposta aqui por unanimidade de nós, ao vetarmos, 4 dispositivos. Um que é de extrema importância, que esse veto venha a ser mantido por parte do Parlamento. Maia e Alcolumbre foram num tom parecido. Pediram união entre governo e os estados no combate ao vírus. A união para o enfrentamento ao coronavírus, o enfrentamento em conjunto com essa união para salvar vidas, eu acho que é o objetivo, a sinalização mais importante. E esses recursos vão certamente nessa linha. A gente tem que ter a consciência de que essa crise histórica que nós estamos vivendo é uma crise sem precedente nas nossas vidas. Mas nós seremos cobrados num futuro de qual atitude nós tomamos por conta de estarmos nos pontos chaves do Brasil.